Vasco encaminha acerto com novo atacante. O ponta Adson está muito próximo de ser reforço do Vasco. A gente vai falar sobre as características do jogador, vamos falar também sobre a passagem dele bem curta lá na França e muito mais. Também os detalhes da negociação. Vamos falar também sobre a situação aí dos sub-20 na Copinha, né? O Vasco fez mais um jogo muito ruim. O William Batista ficou na bronca, hein? Deu até aí, sobrou até pro gramado. Mas o Vasco se classificou e já tem jogo definido, confronto definido para a próxima fase. E também vamos falar aí sobre Marlon Gomes. Olha, o nome de Marlon Gomes começou a ser ventilado em alguns lugares e tem gente grande oferecendo o jogador. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Galera que está chegando pela primeira vez, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco da Gama faz os negócios e ninguém sabe. É a quarta negociação que o Vasco tem e que essa negociação só vaza enquanto está tudo praticamente certo. Foi assim com o João Vitor, foi assim com o Robert Rojas, foi assim com o David, pelo menos em um certo momento, lá no início da temporada, o Ben já tinha falado. Lá no final, no início, na metade de dezembro, o Ben já tinha dito que o Vasco queria o David. Mas hoje, a informação vinda da França é que o Vasco tem negociações avançadas com Adson. O jogador está no Nantes. Uma curiosidade: o Adson, que joga pelo lado direito, ele era a segunda opção do Nantes no momento que ele vai para a França, porque o Nantes queria o Gabriel Peck. Só que a proposta feita pelo Nantes para o Gabriel Peck não foi uma proposta que o Vasco aceita, e aí o Nantes resolve contratar o Adson. O Adson chega no Nantes em 2023, né, na metade aí de 2023, faz 8 jogos pela Ligue 1, são 2 como titular, 30 minutos por partida, não fez nenhum gol, tem uma média de 0,6 chutes realizados, um jogador que teve 22 ações com a bola, pouco mais de 90% dos passes certos por jogo, um jogador também que se destacou pelos desarmes, né? 0,9 desarmes por jogo, número de jogador que joga na defesa, né? E é um jogador também que tem bolas recuperadas 1,4 por jogo. Ele, em questão de dribles, lá na Ligue 1, foram 55% 63% dos dribles certos. Ele jogou ano passado, né, em 2023, 15 partidas pelo Corinthians, no Campeonato Brasileiro da Série A, foram 9 como titular, 57 minutos, nenhum gol, uma assistência. Já no Brasileirão de 2022, o Adson fez 25 jogos, 13 como titular, 49 minutos por partida e 3 gols. Já em 2021, que ele também fez parte do elenco corintiano, foram 16 jogos, 6 como titular, 35 minutos por partida, mais 3 gols aí para o Adson e uma assistência. É um jogador que joga pelo lado direito. Em 2021 ele jogou pelo lado esquerdo, mas nos últimos 2 anos jogou pelo lado direito, também podendo fazer o lado esquerdo. É um jogador que ajuda bastante na parte defensiva e que precisa evoluir um pouquinho na parte ofensiva, né? Um jogador que na parte defensiva ajudou bastante. Você vê que números deles de desarme são números considerados razoáveis para um jogador que joga no ataque, né? Vem, muito provavelmente, com 4 anos de contrato. O Vasco deve pagar em torno de 5 a 5,5 milhões de euros. As negociações estão muito avançadas. Falta só trocas de documentos. As garantias bancárias do Vasco foram enviadas para que o Nantes aceite essa negociação. Lembrando que todos os reforços que chegam ao Vasco passam pelo crivo dos scouts, também da 77 Partners e do Ramon Dias, juntamente aí
com sua comissão técnica. Lembrar que Ramon Dias tem seus analistas. Enfim, mais um jogador oriundo da base do Corinthians que chega ao Vasco. Um jogador de 23 anos, 1,71 m, tem um pé esquerdo como seu pé dominante e que pode ser aí uma reposição ao Peck, né? Não sei se o Adson teve um momento igual ao Peck, não, olhando pelos números não teve, mas é um nome aí que o Vasco investe e que nos próximos dias deve ser confirmado, né? Como reforço para o ataque do Gigante da Colina, que ainda tem a saída de Orelhano, né? E o Vasco vai ter que buscar um jogador também para repor essa saída. Até o momento, David, Robert Rojas, que ainda não foi anunciado, e João Vitor são os contratados do Vasco e muito próximo aí de ser anunciado a contratação de Adson para o ataque. Eu quero a sua opinião aqui, o que você achou dessa contratação de Adson. Hoje, o nosso amigo, o Fabrício Romano, falou de Marlon Gomes. E a informação de Fabrício Romano é que algumas equipes da Série A da Premier League estão de olho em Marlon Gomes. Nessa negociação aí, nessa possível negociação, o Marlon Gomes, que segundo até o nosso querido o Fabrício Romano, diz que pode até sair ainda em janeiro, tem uma multa rescisória de 16 milhões, segundo o Fabrício Romano. Ele também diz que o Pini Zahavi, para quem não conhece, Pini Zahavi é um dos nomes mais influentes do futebol mundial, é um agente esportivo israelense, é um cara que já esteve envolvido em questão de transferências de recordes, como de Rio Ferdinand, compras de Chelsea, do Portsmouth, é um cara que trabalha com muitos jogadores, um cara que tem um vasto currículo e é muito influente. Questões de Robert Lewandowski e tudo mais no futebol europeu, estaria aí ajudando nessa possível venda de Marlon Gomes. O Vasco espera ter aí pelo menos 16 milhões de euros por uma venda e o Pini Zahavi está trabalhando aí, hein? Podemos ter novidades nos próximos dias em relação a Marlon Gomes. Olha, o Vasco ganhou hoje na Copinha, Flamengo de Guarulhos, jogo complicado, né? Mais um jogo fraco do Vasco e garantiu a classificação. O Vasco agora enfrenta a equipe do Vitória. O gol foi do Paulinho, né? O Vasco sofreu ali, criou algumas chances, bola passando rente à trave, chute para fora, mas enfim, o Vasco se classificou, precisava da vitória. Hoje, desculpem, o William Batista falou nas suas redes sociais e eu gostei bastante dessa fala do William Batista porque eu achei que só eu tinha visto o campo do Ninho do Corvo um pouco pesado, né, vamos dizer assim. E o William Batista, por meio das suas redes sociais, falou a seguinte situação: diante de um campo que desfavorece o nosso jogo, quem vem de mais um ano, técnica, passe, domínio, em vez disso, hoje muita luta, entrega, disposição e adaptação. Vamos à luta, ao Vasco tudo. Foi o que falou aí o William Batista, falando sobre o campo que desfavorece o estilo de jogo do Vasco. Óbvio que muitos vão dizer, desculpe e tudo mais, isso e aquilo, mas o técnico se mostrou insatisfeito. Mostrou que hoje não dá para confiar no campo. Lembrando que o Vasco e Vitória também será no Ninho do Corvo. Então o William Batista vai ter que aguentar aí junto com o time do Vasco mais uma vez o campo pesado, sintético, que, sabe? Parece aquele sintético que a gente joga normalmente nas peladas no meio da semana para poder aí sair com resultado positivo contra o Vitória no próximo sábado. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu.